Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre na noite de hoje. Hoje nós vamos falar algo sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e Obtereis. E é um capítulo que a gente sempre lê com muita alegria, né? Porque a gente sempre quer ter atendido os nossos desejos, os nossos anseios. Então, esse capítulo em especial nos fala ao coração, né? A gente fica sempre muito esperançoso de lê-lo. E hoje a gente vai conseguir, fazer uma reflexão mais profunda dele, não tão rasa. Porque se a gente ficar só no pedir e obtereis, a gente fica muito no raso do que aquilo que a mensagem nos passa. Então, hoje a gente vai fazer um convite a todos vocês a essa reflexão mais aprofundada do que seria esse pedir e obtereis. O capítulo todo ele fala muito da prece, né, que nós também vamos comentar. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho, né, dar uma situada assim. Nós, né, aqui, né, nessa época de hoje em dia, onde a gente vive a globalização, né, onde a gente vive assim essa geração, né, do Wi-Fi, que a gente entra nos locais e a primeira pergunta que a gente faz é qual é a senha, né, do Wi-Fi. Por quê? Pela necessidade que hoje nós temos de estarmos conectados, não é? Se a gente está desconectado, se o nosso celular arriou, perdeu, a gente fica agoniado, porque parece que a gente perdeu o contato com o mundo, a gente parece que fica ilhado. Então, hoje em dia, né, principalmente os mais jovens, aí essa geração, ela vive apoiada nisso. E aí a gente pode se perguntar que muitas vezes com isso a gente acaba se aproximando dos mais distantes fisicamente e muitas vezes nos distanciando dos mais próximos fisicamente, né? Porque nós estamos sempre conectados com o mundo e às vezes a gente perde um pouco a conexão com o nosso lar, com o nosso cantinho e muitas vezes o que é pior, conosco mesmo, né? E aí fica a pergunta assim, e como é que a gente vai falar então com Deus, né? Como é que seria essa sintonia que nós poderíamos estabelecer com Deus? Então nós temos aqui dentro da nossa cabeça, todos nós, uma glândula chamada glândula pineal. E ela fica bem no centro da nossa cabeça. Se a gente colocar bem aqui no centro, né, fizermos aqui uma linha imaginária, daqui para cá, chegarmos lá no meio da nossa cabeça, nós vamos encontrar essa glândula. E ela é o nosso roteador. Essa glândula pineal é o nosso roteador, que fica ali emitindo sinais, emitindo e captando também. Então, ela serviria de um norte para quais sintonias nós estamos vibrando, nós estamos recebendo, nós estamos emitindo, tal qual um aparelho mesmo de celular, a depender do que nós estamos acessando. E aí fica a pergunta, como é então que nós vamos estabelecer essa ligação com Deus? Porque falar com alguém que mora do outro lado do mundo, nós já conseguimos. Se um filho nosso vai para outro país, a gente consegue falar com ele, a gente consegue fazer vídeo ali em tempo real para saber se o nosso filho está bem, mesmo que ele esteja ali do outro lado do mundo. E com Deus, como é que nós falamos? Como que nós estabelecemos esse processo? E também o porquê orar, né? A gente pode se perguntar, né? Então, aqui a gente vai estabelecer a importância, né, da oração e como nós vamos orar. Para vocês terem uma ideia, um palestrante muito conhecido, que é o Divaldo Franco, ele faz palestras, conferências, acho que muitos daqui o conhecem. E ele, que é essa pessoa super dedicada, hoje ele já está mais adoentadinho, não está tão ativo, mas sempre o foi, super dedicado, super comprometido com a doutrina, viajou o mundo falando sobre o espiritismo. E às vezes ele passava o dia inteiro fazendo conferências. E quando chegava à noite, muitas vezes nos hotéis, aí, que ele viajava muito, vinha a Joana de Ângeles, a mentora dele, e dizia, já orou, meu filho? Vai dormir? Sim, já orou? Mas minha irmã, foi um dia de orações, eu estive lá fazendo as conferências, falei
com os nossos irmãos do espiritismo, enfim. Ela, não, meu filho, ore. Você vai entrar no carro da noite e não sabe se vai voltar no carro do sol. Ore. Então, vocês imaginam nós, né, que ficamos o dia todo, muitas vezes, com a mente em vários pontos. Como que não é necessário nós, né, orarmos? Se ele que estava ali o dia todo com o pensamento ligado no bem, tem essa necessidade, por que não nós, né? Então, a importância de orar, ela é fundamental para que a gente se mantenha em equilíbrio, em constante ligação com Deus. E nesse pedir e obtereis, a gente às vezes só lê essa parte, né, que é a mais vantajosa para o nosso lado. Aí a gente lê assim, pedir e obtereis, já fala, pronto, já estou pedindo, deixa eu pedir, já faz uma lista mental, né, das prioridades ali, e a gente acha que, né, tá tudo certo que vai obter. Só que Jesus, tudo que ele falou está dentro de um contexto. Nada foi assim jogado ao léu, de repente, de qualquer forma. E essa frase dele, pedir e obtereis, ela faz parte, essa assertiva, de um contexto, que diz assim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Essa é a frase completa. E a gente só pega o pedir e obtereis. Então, esse pedir e obtereis, ele tem uma condição, que é, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, quando nós estamos na condição de estarmos ali sentindo as palavras de Jesus em nós, vibrando genuinamente, sentir a presença dele, o que será que nós vamos pedir? Quais serão os nossos pedidos? Eu acho que aquela lista enorme que a gente fez já cai no mínimo pela metade, acho que fica os 3 mais, né, importantes, porque a gente vai vendo quanta coisa, muitas vezes, não é necessária para a nossa evolução. Basta fazer um exercício assim, que se nós fôssemos chamados para voltar à pátria espiritual hoje, agora, nesse instante, e fizéssemos esse exercício desse pensamento, o que nós falaríamos, o que nós faríamos nesse último átimo de segundo? Muitas vezes seriam coisas simples. Nós provavelmente daríamos um abraço naquela pessoa que partilha a vida conosco. Muitas vezes a gente faria uma ligação para alguém que a gente tem aquela necessidade de dizer que ama e fica para depois. Se a gente fizer esse exercício, nós vamos observar que as coisas que nós faríamos, elas são tão simples e nós deixamos de fazer, porque a gente fica complicando, pedindo coisas que muitas vezes não são para o nosso espírito imortal. Elas são, muitas das nossas listas de pedidos, são para a nossa vida material, para a nossa vida física. Nos diz sobre isso e não nos diz sobre o que é valoroso de verdade para o nosso espírito imortal. Então, quando a gente compreende essa passagem na sua amplitude do pedir e obtereis, que Jesus fala, se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, é chamando a gente para crescer. É falando, filho, cresce, olha o que você está pedindo. Sabe, igual a criança? Se a gente deixar e fizer todos os desejos da criança, ela não vai para a escola, ela não vai tomar as vacinas, ela vai se encher de doces, ela vai ficar assim o dia todo brincando, ela não vai querer fazer as outras coisas que precisa. Então, um pai e uma mãe conscientes jamais falam a vida inteira assim para um filho. Quantos nãos, como pai e mãe, nós falamos? Não, agora precisa, agora vamos, está doente, você precisa tomar o remédio, você precisa... Não é? Assim não é Deus nas nossas vidas? Mas o que acontece? Muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos e a gente, tal qual as crianças, fazemos birra.
Então é preciso ter essa profundidade. E aí ele diz assim, o nosso querido Emmanuel, entre a rogativa e a concessão está o proveito. Então entre o momento que você faz a rogativa, que é a sua prece, e a concessão, que você não sabe quando que você vai ter, tem o proveito. Muitas vezes é a escassez, muitas vezes é o problema, muitas vezes é a dificuldade. E esse, muitas vezes, é o proveito que a gente rejeita, porque ninguém, na verdade, quer sofrer, né? Ninguém quer. Então, muitas vezes a gente está lá desencarnado e a gente fala, não, eu dou conta, hein? Você pode me dar essa prova, aquela família, vai que eu dou conta, porque a gente está desencarnado, a gente tem essa força maior. Reencarna, o que acontece? A gente se depara com aquela pessoa e fala assim, meu Deus, mas o que é que eu fiz para ter aquela pessoa do meu lado? Será que fui eu que pedi? Ai, meu Deus, se eu pedir, dá para desfazer? Não é? A gente tem vontade de falar assim, mas será que, olha, alguma coisa acho que não está encaixando. E muitas vezes nós pedimos sim, porque aquelas dificuldades é que vão nos fazer crescer, porque senão a gente fica igual a criancinha, que só brinca, que só come os guloseimas e que não cresce. E as lições nos fazem crescer. E esse exercício que Jesus pede para estar com ele, olha que bonito uma frase do Emmanuel. Ele diz assim, quando Jesus vem até nós, dulcifica-nos. Quando vamos até Jesus, sublimamo-nos, o Emmanuel diz. Então vocês vejam que é um movimento de esforço. É um movimento da nossa rogativa de esforço. Não é só, vem a mim, faz a minha vontade, me dá aquilo, me dá, não. É um esforço de trabalho, porque quando a gente está pronto, os recursos nos chegam, né, do jeitinho que a gente precisa. E a prece ela é tão poderosa que ela é, como o som é transmitido pelo ar, a nossa prece ela também ela vara as distâncias. Não tem tempo e espaço para uma prece. Na fala de Chico Xavier, a prece de uma mãe, ela arromba as portas do céu. Então a prece, quando ela é sentida, a oração, quando ela é verdadeira, ela chega no seu objetivo sim. Então nós devemos valorizar o poder de uma prece. A Ivone do Amaral Pereira, ela tinha um caderninho, onde ela anotava, porque naquela época, né, saía no jornal Os Suicidas. E ela tem um grande compromisso com os suicidas, inclusive ela tem o livro Memórias de um Suicida, que é um monumento de belo. E ela ela anotava, ela pegava o jornal, anotava o nome de quem havia ali se suicidado, e ela tinha esse caderninho e ela orava. Por cada nome, anonimamente, porque ela não conhecia muitos dos que estavam ali. E era um exercício de caridade genuína, a oração. A ponto de um deles estar ali num lugar, uma região de muito sofrimento pelo ato cometido, ouvir ao longe uma prece, falando seu nome. E ele, no meio daquele sofrimento, vai ali num momento, no outro momento, até que ele se vê ao lado da Ivone. E não a conhecia em espírito. E ela, pela mediunidade, o sente. E ele fala, ele dialoga com ela, ele agradece. Olha, a tua prece me tirou daquele lugar de sofrimento onde eu estava. E ela, comovida, o envolve ainda mais carinhosamente e ele consegue o auxílio, porque ela foi ponte do auxílio, através de uma prece por alguém que ela nem conhecia. Então a prece ela é poderosíssima. Vamos nos lembrar aqui de André Luiz no nosso lar, não é? 8 anos ele passou ali em gemidos e dores. E o que o fez sair dali? Uma prece, uma oração. Porque ele já exausto de tanto sofrer, exausto daquela situação angustiante que ele se encontrava nos umbrais, ele finalmente faz uma prece.
E aí, finalmente, ele enxerga a ajuda. Não é que a ajuda não tinha, estava ali o tempo todo, mas ele não enxergava. Por quê? Se estiveres em mim, na fala do Cristo. É um movimento que você tem que fazer para receber. E aí ele é encaminhado para a colônia Nosso Lar, onde aí ele tem uma vivência belíssima dos 16 livros da obra dele, que ficam todos convidados a ler. E aí nós temos assim, o que a gente sabe da prece? A prece, nós fazemos 3 movimentos na prece. Nós fazemos 3 movimentos, nós conjugamos 3 verbos. O pedir, o agradecer e o louvar. Então, dentro de uma prece, nós conjugamos esses 3 verbos. Quando a gente pede, nós estamos no futuro. Então, a gente se lança para o futuro, a gente pede isso, pede aquilo e pede. Quando nós agradecemos, nós estamos no passado. A gente agradece por algo que já aconteceu. Só que como é que a gente louva? Né? Pedir e agradecer é bem simples da gente entender. Poucos fazem essa conjugação do louvar. Muitos se esquecem de louvar. O louvar simbolizaria o tempo presente, que é você dar graças em tudo, que é você dar graças ao acordar de manhã, muitas vezes por estar respirando, por estar bem, por ter saúde, pelas mínimas coisas que muitas vezes a gente deixa passar e que para muitos é um luxo. E às vezes a gente vive sem valorizar. Então, esse louvar a Deus, você fazer o bem, admirar uma flor, ter pensamentos positivos, é um louvor a Deus, é um agradecimento por você existir dentro deste amor divino que nos criou a cada um de nós. Então, a prece, ela faz esses 3 movimentos. E aí, olha o detalhe, o principal deles é justo esse que a gente não faz, que é o louvar, que é o estar no presente. Porque normalmente nas preces, ou a gente está lá no futuro pedindo, ou a gente está lá no passado agradecendo. Então, olha, quando a gente fica muito no passado, a gente tende a ficar o quê? Um pouco depressivo. Quem vive só do passado, né, das lembranças. Quando nos projetamos muito para o futuro, ficamos ansiosos. Então, o ideal é vivermos o presente, com equilíbrio, com muita paz, louvando a Deus. Então, nesse movimento da prece, se a gente faz certinho esses 3 movimentos, nós também nos equilibramos. Dentro de uma respiração profunda, a gente faz análise rápida do que se foi em agradecimento, faz sim os pedidos para aquilo que vai vir na nossa vida e principalmente a gente respira fundo e fala como é bom estar aqui agora, aproveitando esse instante. E aí nós deixamos a ansiedade, essa tristeza do passado e nós nos fixamos no aqui e agora. Aí é aí que se estabelece essa união com Deus. E é por meio desta união é que vai se estabelecendo socorro na nossa vida, através desse instante de prece. Então aí muitos também podem dizer assim, ah, mas precisa de tudo isso mesmo? Precisa orar? Porque olha, se Deus é onipotente, Ele é onisciente, Ele é o Criador do universo, não vai saber da minha dor? Não vai saber do que eu preciso? Será que eu preciso ficar lá, olha meu Deus, olha para isso, olha para a minha dor? Sim, porque Ele também nos deu o livre-arbítrio de escolher. A prece é a escolha positiva. A prece é a escolha de estar com Deus nas tribulações da nossa vida. Porque ficar nessa posição, ele já tem que saber de tudo e tem que me ajudar, é a posição infantil, é a posição da distância de Deus. Porque é claro que Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele quer ver a luz sair de nós, ser criada e emitida por nós. Então é o movimento de pedir o auxílio, é por esse movimento que a ajuda vem, é por essa conexão que se estabelece que o auxílio chega. Então a prece, ela é fundamental para todos nós. Olha só o que o Emmanuel também nos traz. Ele diz assim, todo desejo é uma rogativa
emitida às forças da vida. Então, muitas vezes, você não precisa estar ajoelhado para fazer uma prece. Você não precisa estar num quarto, sozinho. Não precisa ser tal hora exatamente. Não. A prece, ela é essa conexão. Você pode estar, às vezes, com um monte de gente com pensamento em Deus. A prece, ela não tem um horário fixo, rígido, e muito menos uma postura física, de joelhos, de mãos, de olhos fechados. A prece é um estado de alma. Fique o que for mais confortável para cada um. Tem uns que estão mais confortáveis de olhos cerrados, porque perdem a percepção, né, do mundo ao redor, se conectam mais facilmente. Outros preferem ficar lá num ambiente que seja o quarto, mais tranquilo, mas não há uma rigidez. Porque em realidade a prece não é assim como um remédio que você tem que tomar 3 vezes ao dia. A prece, ela deveria ser em todos os instantes do nosso dia. É uma conexão com Deus. É claro que a gente tem momentos mais pontuais onde a nossa fala é mais assim específica para o momento que a gente está vivendo. Mas essa comunhão, ela tem que ser perene. E olha a importância do que o Emmanuel fala. Ele fala que todo desejo, ele é uma rogativa que a gente emite. Todo desejo, vocês imaginam isso? Olha, todo desejo é uma rogativa que você emite às forças da vida. E a gente não dá importância nem valor a isso. Olha, e segundo a natureza desses nossos desejos, nós nos nutriremos de energias sublimes ou densas. Porque tem pessoas que desejam o mal. Tem pessoas que desejam que o outro perca a vida, que o outro tenha ali muitos problemas. A pessoa deseja aquilo. Ela está desejando, então ela está emitindo aquelas energias que estão sendo potencializadas pelas forças densas na fala do Emmanuel. Então, não é todo pensamento nosso tem muita importância, tem muito peso, tem cor, tem forma, tem cheiro. Então, nós precisamos pensar naquilo que nós pensamos e pensar naquilo que nós desejamos. E melhor ainda, elaborarmos esse desejo numa prece positiva, porque aí ela vai estar potencializada com essas forças sublimes. E elas vão passar por nós, envolvendo os que estão à nossa volta. Então, nós não estamos aqui como robôs, não é? Fala, Deus já sabe de tudo da minha vida, eu não preciso pedir nada. Mas se a gente pensar assim, a gente não fica igual robô? Que a gente nasce e já tem um destino, uma fatalidade, né, pré-estabelecida. Não é assim que funciona a vida da gente. A cada instante nós podemos mudar a nossa história. A cada instante. Depende de nós, depende desse movimento que nós precisamos ter, de ligação com Deus na prece, para mudar. Se a nossa vida está um ponto difícil, tem uma dor ali, tem um tropeço aqui, uma pedra ali, cabe a nós fazer esse movimento de pedir auxílio muitas vezes. Às vezes uma prece não são palavras elaboradas. Às vezes a gente só fala, olha, está doendo muito, está muito pesado. Me ajuda. Não precisa, às vezes, ser aquelas palavras do verbo rebuscado, de você ficar horas, também não tem a ver com o tempo. Porque, às vezes, num átimo de segundo, você consegue uma conexão positiva. Então, orar é orar sempre. Orar antes de uma consulta médica, orar para o médico que nos vai atender, orar para uma reunião importante que nós teremos, orar por uma viagem que vamos fazer envolvendo o veículo que vai nos levar, orar para um filho quando deixa ele na porta da escola. Orar sempre, porque aí nós vamos estar abastecidos com um escudo de luz. Não é que nada de ruim vai nos acontecer, porque são as situações, as vicissitudes da vida. Mas aí nós estaremos já mergulhados nesse clima de luz e as coisas vão ficar mais harmoniosas. Só para trazer um exemplo para vocês da nossa querida Ivone, do Amaral Pereira, já que falamos nela, ela reencarnou-se, né, como Ivone do Amaral Pereira. E ela tinha uma programação.
ela deveria, por suicídios anteriores, desencarnar de infarto aos 40 anos de idade. Essa era a programação da Ivone, porque ela havia se suicidado várias vezes antes. E ela, assim, acontece, ela reencarna como Ivone do Amaral Pereira no ano de 1900. Chega aos 40 anos, dá um infarte nela e ela vai sendo levada ao hospital. E no hospital ela fica entre a vida e a morte. Só que nesses 40 anos de vida dela, ela já havia se tornado espírita, ela não era conhecida ainda, não tinha publicado nenhum livro. Mas ela já era atuante no movimento espírita anonimamente ali no centro onde ela trabalhava. Ela já era uma pessoa boníssima, dedicada, já tinha ali abraçado a doutrina espírita com muito fervor. A ponto de Bezerra de Menezes, conversando com o mentor dela, o Charles, na espiritualidade, eles fazem uma reunião. Olha, por que a gente não aproveita essa encarnação da Ivone? Ela tem a mediunidade. Por que a gente não aproveita e dá mais anos para ela? Aí eles ficaram meio na dúvida. Olha, ela já sucumbiu muito na vaidade. Se ela for ali autora de livros, será que ela não vai se perder novamente? Ela está bem agora. Se ela chegar agora aqui, já vai ser um sucesso. Ela já cumpriu o que precisava. E aí eles ficaram conversando e fizeram essa reunião. O Bezerra, o mentor dela e outros mentores. E o Bezerra falou, não, eu financio ali essa moratória que ela vai ter. Inclusive hoje a gente vendo até uma palestra do Raul Teixeira, ele disse que o Bezerra também foi como um fiador dele, né? Porque ele teve um AVC, o Raul, há uns anos atrás e conseguiu essa moratória. Para vocês verem como a nossa vida pode mudar a qualquer instante. E aí eles deram essa moratória a Ivone do Amaral Pereira. Ela volta do hospital, quase morreu ali, mas não foi. Volta, se recupera aos 40 anos de idade, retorna para sua casa depois da alta hospitalar e inicia ali um mediunato, porque ela faz da mediunidade dela um sacerdócio. É dela que vem livros belíssimos, como Memórias de um Suicida, a trilogia que conta as próprias vidas pregressas dela e quantas vidas ela não auxiliou e permanece auxiliando com seus livros. Quer dizer, ela mudou a história dela por causa da conduta, por causa dos desejos que ela lançou para a vida, desejos positivos de se melhorar no bem, no amor. Então a prece, ela altera as existências, ela altera o rumo e o curso das nossas vidas. Ela é um veículo muito poderoso que todo mundo tem acesso e muita gente não usa. Mas está acessível a todo mundo a prece. Mas nós precisamos nos habituar a ter essa relação com Deus, trazer Deus bem pertinho de nós, porque Ele não é um senhor de barbas brancas numa nuvem aleatória. Ele é o Deus cósmico, universal, criador do universo, de cada um de nós. Ele é Pai de amor, na fala de João Evangelista. Então Ele é o nosso Pai. Vamos trazer Jesus bem próximo, Deus, melhor dizendo, bem próximo de nós. E pedir, e agradecer, e louvar. Porque sabe qual é a prece que ela é atendida 100% de eficácia? Existe. A prece que é atendida 100%, sabe qual é? É aquela que pede sabedoria, luz, discernimento e força. Essas preces, elas são atendidas 100%. Essas a gente pode fazer assim muitas vezes, porque elas serão atendidas 100%. Quando a gente pede força, luz, sabedoria, discernimento, bom senso, nós somos atendidos. Aí os outros pedidos, mais assim, depende do merecimento, do contexto da vida de cada um. Mas essas, elas são atendidas 100%. Então, que hoje nós possamos dar uma olhadinha lá nesse capítulo 27 do Livro dos Espíritos, não, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós possamos ler, lá tem a eficácia da prece,
E é um capítulo belíssimo que nos conecta a Deus. Então a gente vai embora daqui com esse pensamento, a gente vai pedir e vai obter. Mas a gente vai fazer isso muito melhor e mais elaborado quanto melhor e mais próximo nós estivermos de Deus, porque a gente depende desse movimento para receber de verdade esse auxílio em nós. Então fica aqui o convite para vocês lerem esse capítulo em casa, que é um capítulo muito valoroso. E agora nós vamos para as nossas preces finais. Então, nesses instantes, nós vamos serenando os nossos pensamentos, vamos projetando luz imensa de amor, de fé, de esperança, por toda essa casa de oração que nos acolhe. Vamos sentindo que essas chuvas de luzes, de bênçãos, vão recaindo sobre nós, sobre cada um de nós. E nesse instante, intimamente, vamos treinando aí a nossa prece, formulando os nossos pedidos de sabedoria, de paz, de amor para os nossos mentores espirituais, para os espíritos de luz que acompanham a cada um de nós. Vamos formulando aquele pedido mais que estamos acalentando no nosso coração, sentindo que ele está sendo ouvido, sentindo que os nossos anseios estão sendo apaziguados, sentindo que a luz do Mestre Jesus nos envolve profundamente o ser, nos acalmando, nos tranquilizando, trazendo em nós, reavivando em nós a fé viva, a esperança, a alegria de viver. E que assim, munidos com esta luz, permeando o nosso corpo, nosso espírito, que nós possamos permanecer em luz e paz, aguardando o nosso tratamento. Graças a Deus.